E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma Tira Dúvidas da Química Orgânica. Hoje nós vamos trabalhar a cadeia testosterona, classificar a fórmula molecular, falar um pouquinho mais sobre cada coisinha da química orgânica que vocês ainda estão com dúvida. Bora lá? Primeira coisa, essa é a nossa testosterona, um tipo de hormônio que a gente tem, que depois vocês vão ver mais algumas coisas lá na área da biologia, tá? Classificar essa cadeia é falar se ela é aberta ou fechada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada ou normal, ramificada. Se você olhar essa estrutura, e aí a gente vai entrar num outro detalhe que as pessoas estão me cobrando, como é que chama isso aqui, Mônica? Fórmula estrutural. Todas as vezes que eu tenho a estrutura da cadeia, eu estou falando da fórmula estrutural. Então aqui eu tenho a fórmula estrutural da testosterona. Vamos verificar se essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Se você observar, ela não tem extremos livres. Se ela não tem extremos livres, ela é classificada em cadeia aberta. Normal ou ramificada? Meninos, atentos. Todas as vezes que eu trouxer para vocês esses desenhos com esse tipo de estrutura aqui, eu estou te dizendo que eu tenho radicais fora da cadeia principal. Se eu tenho radicais fora da cadeia principal, então eu tenho carbono nesse ponto, eu tenho carbono nesse ponto. Então eu tenho ramos, carbonos secundários, terciários e quaternários. Nesse caso, se eu tenho terciários e quaternários, a minha cadeia é uma cadeia ramificada. Então, olha bem, a estrutura da cadeia te traz desenhos diferentes. Se eu tivesse só um traçado aqui, como você pode ver na fórmula aí, que tem o hidrogênio aqui e o traçado do hidrogênio aqui, eu estou te dizendo que eu tenho a presença de carbono e hidrogênio. Agora, se eu tenho esse desenho mais escuro, dando a perceber que ela está do lado de fora, eu estou te dizendo que tem uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, eu sou chamada de cadeia ramificada. Ela tem a presença de uma dupla ligação na cadeia principal. Aí muita gente vai falar para mim, Mônica, ela não tem uma dupla, ela tem duas duplas, ela tem uma dupla com oxigênio. Só que essa dupla aqui está fora da cadeia principal. A única que está na cadeia principal é essa dupla ligação aqui. E isso então faz com que ela se torne uma cadeia insaturada. Então eu já tenho três classificações, falta apenas uma para fechar. Na cadeia principal, eu só tenho a presença de carbonos e hidrogênios. Se na cadeia principal eu só tenho a presença de carbonos e hidrogênios, então neste caso ela é chamada de cadeia homogênea. Observem que o oxigênio está na cadeia? Tá, só que ele está do lado de fora, ele não está na cadeia principal. Então, se ele não está na cadeia principal, então eu não posso chamar essa cadeia de heterogênea, mesmo tendo a presença de outro elemento que não seja carbono e hidrogênio. Lembrem-se, se eu tenho carbono e hidrogênio, é porque essa cadeia é uma cadeia de hidrocarbonetos. Só que nesse caso aqui, eu tenho a presença do oxigênio aqui, não tem? Então, ela não é um hidrocarboneto. Tranquilo, então? Bom, já fizemos a classificação e já descobrimos isso aqui, fórmula estrutural. Agora a gente vai fechar falando sobre a fórmula molecular, para me mostrar a molécula que eu tenho aqui. Então, neste caso aqui, depois da gente contar todos os hidrogênios, a gente percebeu que ele tem 28 hidrogênios, tá? Quantos oxigênios que eu tenho? 2 oxigênios, então eu tenho O2. Então, cuidado, gente. Eu tenho muita coisa dentro de uma cadeia carbônica para ser observada. Primeiro, eu tenho que observar a estrutura. Segundo, eu posso observar a fórmula molecular. Terceiro, eu posso classificar a cadeia carbônica e ainda poderíamos classificar os carbonos, só que nesse caso a gente vai deixar para a próxima atividade, ok? Bom, na sequência a gente vai falar agora sobre uma cadeia diferente. Tá? Essa cadeia é uma cadeia de bastão. Essa substância que a gente tem aqui, ela é chamada de ômega 3, ok? Vamos classificar, vamos dar a fórmula molecular, vamos dar a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Vamos encerrar esse assunto com essa cadeia? Então, primeira coisa, nós já falamos há pouco que isso aqui
É uma fórmula estrutural. Agora eu vou classificar a cadeia em cadeia aberta ou fechada, homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada, normal ou ramificada. Se você olhar, os extremos estão livres. Se o extremo está livre, ela é chamada de cadeia aberta. Ela tem a presença de dupla ligação na cadeia principal. Se ela tem a presença de dupla ligação na cadeia principal, ela é chamada de insaturada. Ela não tem a presença de carbonos terciários e quaternários. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Se ela não tem a presença de terciários e quaternários, só tem carbonos primários e secundários, ela é chamada de cadeia normal. E, finalmente, na cadeia principal, eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio. Se na cadeia principal eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio, então eu sou chamada de cadeia homogênea. Então, essa aqui foi a classificação da cadeia. Bom, agora a gente vai classificar os carbonos. Como é que eu classifico os carbonos? Eu quero saber quantos carbonos primários que eu tenho, quantos carbonos secundários, terciários e quaternários que eu tenho. Se eu observar aqui, ó, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, mas ele não está ligado a mais de um carbono. Então, olha aqui, eu tenho um carbono. Então, observem. Esse carbono está ligado diretamente a um carbono só, então ele é chamado de carbono primário. Então eu vou pôr o primeiro aqui só para a gente lembrar que ele é primário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, 1, 2. Então esse aqui é secundário. Esse está ligado a 1, 2. Então ele também é secundário. Esse está ligado a 2, secundário. Então, olha bem, se ele estiver ligado diretamente a um carbono, ele é chamado de primário. Se ele estiver ligado diretamente a 2 carbonos, secundário. Se ele estiver ligado diretamente a 3 carbonos terciários, ligado diretamente a 4, quaternário. Então, nesse caso aqui, eu só vou ter carbono primário e secundário. Por isso que é chamado de cadeia normal. Então, nessa cadeia, eu só tenho os carbonos secundários e terciários. Então, nessa cadeia, eu só tenho a presença de carbonos primários e secundários. Se eu não tenho carbonos terciários, então é 0. Se eu não tenho carbonos quaternários, então vai ser 0, ok? E quantos primários que eu tenho? Primário eu tenho 1, 2. 2 primários. Secundários eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 secundários. Ok? Então, agora nós classificamos os carbonos. Já classificamos as cadeias, agora nós classificamos o carbono. Agora a gente vai trabalhar com vocês a fórmula molecular dessa estrutura. O que é a fórmula molecular? É me falar quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios que eu tenho aqui, tá? Vamos lá então, para a gente ver? Então, qual que é a fórmula molecular do ômega 3? Eu tenho 18 carbonos, 29 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Como é que eu achei a quantidade de hidrogênios? É óbvio que eu vou colocar a quantidade de carbonos, de hidrogênios que os carbonos precisam. Esse carbono tem 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. Esse carbono tem 3 ligações, então ele só precisa de mais 1 hidrogênio. Então, se a gente for somar todos os hidrogênios que deu ali, então eu precisei de 29 hidrogênios. Ok? Espero que tenha ficado claro. Tchau pra vocês. Beijo, tudo de bom.